Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Jogo pesado, jogo de reencontro, lei do ex. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, marcação pesada também. Então já chega deixando o seu like se você está curtindo a gente pelo YouTube. Comenta quanto vai ser Palmeiras e Fluminense, dois grandes times no Campeonato Brasileiro. Compartilha para os seus amigos e se é novo, se inscreve no nosso canal. Faço tantos pedidos, mas tem uma retribuição para você. Um presente, ó. Aplicativo Flash Score. Pinta aqui sempre no cantinho da tela. QR Code pintou, escaneou. Tenha muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, é jogo pesado, é jogo que pode até mesmo valer a liderança do campeonato, mas independentemente de liderança ou não, dois dos melhores times nesse início de ano que estão jogando o melhor futebol, podemos classificar assim? Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, um abraço a você. Podemos sim, um abraço a você, a todas e a todos que nos acompanham aqui nesse pré-jogo da Flash Score. Não, sem dúvida alguma, eu concordo plenamente com você. Podemos sim, eu diria que, é claro, o Palmeiras não é de hoje, né? Mas o Fluminense está muito bem azeitadinho aí com o Zubeldia, né? Claro, desde o ano passado, mas agora, cada jogo que passa, realmente dá para perceber que o Fluminense, o elenco do Flu, né, está na mão ali do Zubeldia. E claro, temos esse jogo, né? Claro, ainda estamos no início do campeonato, mas simbolicamente, quem ganhar pode terminar a rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o jogo continua, o Palmeiras continua jogando em Barueri, tá? O Allianz Parque ainda não está disponível, talvez só no mês de março. Então, essa partida será em Barueri, nesta noite de quarta-feira, Fábio. E aí, né, a gente tem uma discussão interessante, Fábio. Até fiz um texto para a nossa aba de notícias, para quem tiver interesse em ler, né? Que é os meios campos, né, construtores que a gente está tendo no futebol brasileiro agora. E em campos teremos dois deles, né, tanto do lado do Palmeiras como também do lado do Fluminense. Então, vamos olhar isso porque chama muito a atenção. O Zubeldia gosta dessa coisa de marcação, tem o Martinelli, mas tem também o Andreas Pereira, né, na equipe do Palmeiras. Vamos ver essas informações aí para a gente abrir o nosso debate, Edu. Porque, como você disse, independentemente de liderança, dois times que estão empatados ali na pontuação, o Palmeiras hoje é o líder com 7, o Fluminense é o terceiro com 7 também. Mas, assim, é um duelo que pode ser vencido ali, onde se pensa o jogo que é no meio-campo, né? Não, exatamente, os dois quartetos, né, vamos dizer assim, do meio-campo, né, tanto do Palmeiras quanto do Fluminense, eles dão muito ritmo, né, o jogo, eles circulam a bola e tal. E quando a gente vê a posição média do Palmeiras, né, isso fica muito claro, porque, claro, o Palmeiras trouxe para esse ano o Marlon Freitas, né, que não dá. Dito o ritmo de jogo, né? Exatamente, não dá para chamar de primeiro volante, né, porque o Marlon Freitas, claro, ele é muito além disso, né? Ali é o número 17 ali, né? No meio-campo do Palmeiras. E aí, ao lado dele, tem o número 8, que é o Andreas Pereira, esse sim, o grande construtor, né? Aí tem o Maurício com a 18 e o Alan com a 40 pelo lado direito. E lá na frente, a dupla de ataque titular do Verdão é o Roque com a 9, né? E o Flaco com a 42. E o Abel até já disse que ele gosta que os atacantes dele, né? No caso aí, o Vitor Roque e o Flaco Lopes, marquem já desde o começo o time adversário. E quem não marcar vai ser substituído. Ele falou isso. Exigência do professor. Exatamente, ele falou isso claramente nas últimas coletivas. Aí, claro, e aí tem o quarteto defensivo, né? O Gustavo Gomes, que está na nossa imagem, né? O capitão do time do Palmeiras, e ele que tem feito gols também, né? Quando vai ao ataque, é sempre um perigo, principalmente na bola parada, o Gustavo Gomes. Então, assim, esse meio-campo, né, com o Marlon e com o Andreas Pereira, realmente é aquilo que o Palmeiras não teve o ano passado, né? E o Andreas Pereira já está mostrando a que veio, né? Os números dele, por exemplo, além de um gol, ele tem 5 assistências já, né, na temporada. Ele que tem ali 3 partidas, né? Ele jogou as 3 como titular. Aí é o recorte do Campeonato Brasileiro, né? Só a Série A, isso. Exatamente. 8 chances criadas, 8 passes para gol, 67% dos passes que ele dá num jogo é no campo de ataque. Ou seja, ele está sempre com a cabeça erguida, sempre olhando o jogo ali a partir do meio-campo para frente, e ele tem essa missão, né, de colocar os seus companheiros, de criar realmente chances, e também trabalha defensivamente. Aí, 2 desarmes, 3 cortes, né, 3 interceptações,
duas bolas tiradas de dentro da área, né, do Palmeiras, e um chute que ele conseguiu bloquear. Então, assim, claro, o Andreas ele aparece mais, mas o Marlon Freitas ao lado dele, né, que ajuda a dar sustentação para esse meio campo do Verdão. Eu não gosto de utilizar os termos em inglês se a gente tem os em português, né? Mas muitos comentaristas, eu respeito, utilizam, não, esse é o volante que joga box to box, de área a área, né? Vamos falar no português correto, até para que o torcedor se familiarize e entenda. E o Andreas Pereira é exatamente isso, é aquele cara que vem buscar o jogo ali atrás, organiza o time olhando para frente, empurra o Palmeiras para o campo de ataque, chega no campo de ataque, ou seja, ele joga da área dele à área adversária. Ele percorre o campo. Se a gente fizer o mapa de calor dele, ele percorre o campo, ora está pelo lado esquerdo, até para fazer triangulações. Eu não vou deixar de citar aquele passe que ele deu de letra no Campeonato Paulista, mas assim, exatamente a presença dele no campo ofensivo. E é um jogador que veio sob a desconfiança, porque ele tinha saído mal do Flamengo por conta de um passe que deu na final da Libertadores, mas se destacou na Europa e volta como peça fundamental, e acho que tem muito a ver o crescimento dele, Edu, com a chegada do Marlon Freitas. Não, exatamente, eu concordo plenamente, claro, o Palmeiras está... O Abel até falou que está precisando de um volante, esse sim, um volante mais pegador, né, mas hoje, pelas características do jogo, né, é o futebol moderno, né, você tem que ter, claro, no seu time tem que ter pessoas aí, jogadores, atletas como o Marlon Freitas, como o Andreas Pereira. E aí, Fábio, do lado do Fluminense, né, o Andreas Pereira tem o seu espelho, vamos dizer assim, né? Que é, claro, o Martinelli, né? O Martinelli que também está jogando muita bola, não é de hoje, né? E quando a gente vê ali o mapa de passes dele, né? Você vê, esses são os passes dele contra o Grêmio. Olha o que tem de linhas brancas, melhor dizendo, né? Vermelho é o que ele erra. Ou seja, ele errou ali 4 ou 5 passes, se eu estou contando direito ali as linhas vermelhas. O resto, né, as linhas brancas, são passes certos. Ou seja, ele tem um índice de acertos no passe que, sim, que assim, quase sempre passa dos 90%. Nesse jogo contra o Grêmio, foi 93% de aproveitamento dele em 15 passes que ele deu no pedaço final do campo. Eu também muita eficiência. Eu também não uso terço final, mas é aquele pedaço da área adversária. Mas o terço final está em português, está valendo, o torcedor vai entender, mas acho que a gente, de forma coloquial, né, aquela parte final do campo, é mais próximo da linha, da área, né, da grande área. Então, de 80 passes que ele deu, acredita em mim, tem 80 passes aí nesse mapa. Eu estava contando, se você não fala, eu ia dizer, tem 80, pelo que eu já estou contando. Ele acertou 94%, então realmente ele que dita, né, o ritmo do meio campo, jogando ali ou ao lado do Bernal, o Bernal sim, um pouco mais de contenção, ou ao lado do Nonato, né, às vezes, dependendo do jogo, ele tem, no Campeonato Brasileiro, ele já atuou ao lado dos dois. Então, sem dúvida, o jogo do Fluminense hoje passa muito, né, pelos pés do Martinelli. E esse jogador é tão importante para o Fluminense que o vínculo terminava no fim desse ano, outras propostas chegaram, o Fluminense foi lá e falou assim, não, peraí, vamos renovar com o Martinelli, que já tem mais de 300 jogos com a camisa do Flu, agora vai até 2030, Edu. Exatamente, não, sem dúvida é um acerto gigante, né, do Fluminense. Claro. O Zubeldia, claro, já disse, também gosta muito dele, né? Nesse jogo contra o Grêmio, ele jogou ao lado do Nonato, né? O Nonato até fez gol e tal, naquela partida contra o Grêmio, né? Que o Flu venceu por 2-1. E aí, assim, o Vasco foi com o Bernal que acabou expulso, né, no segundo tempo. Exatamente, exato. E aí o mapa do Fluminense, né? O mapa de passes do Fluminense também deixa isso escancarado, né? Na verdade, os dois treinadores atuam de uma forma muito semelhante, né? E aí o meio-campo do Flu acaba sendo decisivo também, né? Porque ali na frente tem o Lúcio Acosta, que também está na frente dos dois, né? O Lúcio Acosta, que fica ali entre o meio-campo e o ataque. E aí, pelos lados, né? O Canóbio e o Serna, que estão também jogando de forma interessante nesse time. O Zubeldia que gosta muito dos lados do campo também, né? Se a gente for pegar aí as ações ofensivas do Fluminense, desde lá de trás, né? Seja com o Xavier, o Samuel Xavier pelo lado direito, ou o René pelo lado esquerdo. O René também está participando muito das jogadas ofensivas do Fluminense, né? Quando a gente analisa os números,
eles mostram isso com muita clareza. Então, assim, o mapa de passes, né, aquele mapa que aparece as linhas mais grossas e mais finas... É o que nós estamos vendo agora na tela. Exatamente, dependendo de quando cada jogador atua, fica muito claro isso. Você vê o 90 aberto ali pelo lado... É o Serna. No caso, esse também é o jogo contra o Grêmio, né? E sim, lá do lado direito, o Canóbio com a 17. E na frente, o John Kennedy e o Acosta, né, o Lúcio Acosta, que jogam quase na mesma posição, né? Assim, posição média no campo. E aí, claro, abastecidos ali atrás pelo número 16, né, que é o Nonato, e o Martinelli, que nesse caso jogou um pouco atrás ali do Nonato. E aí os dois laterais, como eu falei, né, o Samuel Xavier com a 2 e o René com a 6. Então, assim... É um time equilibrado, né, Edu? A gente observa pela imagem que você coloca, para quem não está acompanhando, está só ouvindo a gente, é um time equilibrado, joga dos dois lados, ora com Samuel Xavier e Canóbio, ora com o René, que deixou o Arana no banco, e o Serna. Então é um time que sai pelos dois lados. Vou marcar o lado esquerdo, que é o forte, que o direito eles não atacam. Não é assim com o Fluminense. Exatamente, ou seja, vai ser um jogo muito interessante, porque os dois times têm propostas muito bem definidas, né, pelos seus treinadores, gostam dessa marcação um pouco mais alta, e aí, é claro, vai ter todo aquele xadrez do meio-campo, né? Sem dúvida, Palmeiras e Fluminense vai ser decidido nesse xadrez do meio-campo que estamos discutindo aqui. Sem dúvida, um dos principais jogos do Campeonato Brasileiro até agora, nessas 3 primeiras rodadas. E o Daniel Kaiser vai contar tudo pra gente e também sobre o reencontro do John Arias, mas aí eu vou deixar para a bola rolar para saber o que o John Arias vai fazer. Primeira vez que ele enfrenta o ex-clube, ele voltaria para o Fluminense se o Fluminense tivesse a grana e cobrisse a proposta que o Palmeiras fez ao clube inglês, ao Wolverhampton. Enfim, ele voltou para o Brasil e foi para o Palmeiras, o que estressou a relação dele com a torcida do Fluminense, e hoje é o primeiro reencontro. Vamos ver o que vai acontecer, o Daniel Kaiser conta tudo. Edu, forte abraço, bom demais ter você sempre aqui, amigo. Valeu, Fábio, abração, viu? Até a próxima. Valeu, até a próxima e muito obrigado pela sua audiência. Conectou com a gente, deixou seu like, curtiu, coisa linda. Comentou? Muito bom. Compartilhou? Ainda não dá tempo, então vamos lá. E se é novo no canal, se inscreve e baixa o aplicativo Flash Score, porque a bola tá rolando, tem estatística o tempo todo do jogo que você tá acompanhando, de todos os outros também, porque aqui na Flash Score é assim, você lê o jogo como ninguém.